Bem-vindos de volta à disciplina de Segurança da Informação. A ideia hoje é falar de algoritmos assimétricos e certificação digital. São temas bem importantes e úteis para a humanidade hoje em dia. Então, bom, até as duas aulas anteriores eu estava meio que apelando um pouquinho, dizendo que as chaves dos dois lados da comunicação chegavam meio que como mágica nos dois usuários, né? Então, chaves simétricas, tem um segredo compartilhado, de alguma forma as chaves têm que chegar lá. A ideia da aula de hoje é revelar uma parte dessa mágica, pelo menos. Então, como que as chaves chegam nos dois usuários? Um jeito simples é manualmente. Você pega aí alguns protocolos, alguns cenários como um seu roteador sem fio ou a sua TV e você quer sincronizar ela com o seu celular de forma segura, você simplesmente vai e cadastra nos dois dispositivos a mesma chave. Isso é um jeito de fazer quando as entidades que precisam se comunicar estão próximas umas às outras. Quando não é o caso, dá para fazer, em sistemas corporativos pelo menos, com uma entidade confiável. Então, tem um servidor que ele tem uma chave compartilhada com todo mundo, que é feita no cadastro desse usuário. Então, nesse primeiro momento, é feito fisicamente, os dois dados são cadastrados localmente no servidor e na máquina do usuário, e a partir daí ele pode ajudar os usuários que não têm uma chave em comum a construir uma chave em comum. Essa é a ideia básica por trás do protocolo Kerberos, por exemplo. Enfim, o conceito é utilizado no que a gente chama de centro de distribuição de chaves, ou Key Distribution Center. Então, isso aqui existe exatamente para prover esse tipo de funcionalidade. E o jeito mais útil num cenário de internet, porque afinal de contas a internet não tem uma entidade confiável e você não está próximo fisicamente de outros dispositivos, dos dispositivos com os quais você quer se comunicar. Então, nesse caso, o que se usa são algoritmos assimétricos, que é o foco da aula aqui. Então, tem aqui um desafio clássico na área de criptografia. Tem dois usuários, A e B, então Alice e Bob, eles querem se comunicar de forma segura. A Alice precisa mandar uma carta para Bob e ela não quer que ninguém no meio do caminho, nem mesmo o carteiro, consiga enxergar o que é o conteúdo da carta. Então, para fazer isso, o que ela tem em mãos é um baú e a única coisa além do baú é uma chave e o cadeado correspondente. Cada um tem sua própria chave e cadeado. Como é que dá para fazer isso? Isso é o que a gente chama de protocolo Masai-Omura. É razoavelmente simples a ideia do protocolo. O que a Alice faz é, ela coloca a carta dentro do baú e tranca o baú com o próprio cadeado, né? Só ela agora consegue abrir esse baú. E ela envia isso para o Bob. O Bob não consegue fazer nada com isso, né? Afinal de contas, ele não tem a chave que abre o baú da Alice, mas o que ele pode fazer é adicionar o próprio cadeado ali dentro e enviar o resultado para Alice. E a Alice consegue agora usar a própria chave dela para abrir o seu cadeado. Então ela remove o cadeado, originalmente protegendo a informação, e manda o resultado para o Bob. E agora, simplesmente, você tem um cadeado, uma caixa protegida com o cadeado do Bob. O Bob tem a chave, então ele usa essa chave para conseguir abrir o baú e recuperar a carta. Então, esse é o que a gente chama de protocolo Masai-Omura. É um protocolo que a vantagem dele do ponto de vista didático é que ele mostra bem o conceito de chave pública e chave privada, que é a base da criptografia assimétrica. O que temos nesse cenário? Temos duas chaves distintas, então a Alice tem um cadeado e a Alice tem a chave para o cadeado, e Bob a mesma coisa. E os cadeados passam na rede, abertamente. Enfim, todo mundo pode ver o cadeado passando, travando ali a caixa. Essa é a ideia por trás de uma chave pública. Então, todo mundo pode ver, é divulgada abertamente, mas perceba que nesse protocolo, em nenhum momento, a chave do cadeado, a chave física, passou pela rede. E esse é o conceito correspondente de chave privada. A beleza disso é que tudo que você faz com uma chave, você desfaz com a outra. Então, se você faz algo com a chave pública, trancar uma caixa, por exemplo, você consegue desfazer com a chave privada correspondente, você consegue abrir o cadeado.
E, bom, no mundo físico não dá para ver muito o contrário, né? Meio estranho o que você faz com uma chave que você desfaz com um cadeado, mas matematicamente as coisas funcionam. Tudo que você faz com uma chave privada, você consegue desfazer com a chave pública correspondente. E, obviamente, já que a chave pública passa pela rede em aberto, tem que ser inviável computacionalmente descobrir a chave privada a partir da chave pública, né? Porque, afinal de contas, se a chave pública é vista e dá para calcular a privada, então você não tem mais uma chave secreta privada, não é só você que conhece ela. Com isso, você pode fazer duas coisas importantes. Um é cifração assimétrica, você consegue confidencialidade nesse caso. É razoavelmente simples, você pega o cadeado, a chave pública e do destinatário, então eu estou usando aqui U para público, né, a segunda letra de público e privado, e R para privado. Usando a chave pública do destinatário, travando ela, a mensagem com a chave pública do destinatário, usando aqui um algoritmo assimétrico, você tem uma mensagem cifrada que só o dono da chave privada, só o destinatário de fato, vai conseguir abrir para conseguir recuperar a mensagem original que você estava enviando. Então isso aqui é basicamente o que a gente tem de confidencialidade com chaves assimétricas, sem ter que ter um segredo compartilhado. E o segundo cenário é o cenário da assinatura digital, que você tem uma mensagem e você usa de novo o algoritmo assimétrico. Aqui eu estou colocando o inverso só para ter a contraposição, né? O A-1 aqui e o A aqui, né? Os dois são assimétricos, só que um é o inverso do outro. E nesse caso eu estou usando a minha chave privada para assinar o dado. Porque qualquer pessoa de posse da minha chave pública consegue verificar que esse parzinho M e S, ele é válido. Afinal de contas, só eu consigo gerar o S correspondente ao M usando a minha chave privada, porque só eu sei essa chave privada aqui. Então, pode ver que nesse cenário, se alguém tentar alterar a mensagem, dá para detectar, né? O parzinho MS não vai funcionar, não vai bater usando a minha chave pública, então eu tenho integridade dos dados, tem autenticidade, porque dá para saber quem que foi o dono da chave privada correspondente, fui eu que fiz a assinatura, e tem retratabilidade, eu não posso falar depois que eu não fiz essa assinatura. A única pessoa que consegue calcular esse par MS sou eu. O que significa que eu acho que eu perdi a vida de vocês nas duas últimas aulas, né? Porque, afinal de contas, está aqui, criptografia são 4 serviços de segurança, confidencialidade, integridade, autenticidade e retratabilidade. Em um slide eu consigo fazer tudo com criptografia assimétrica. E, de fato, na verdade, se eu fizer esse processo aqui, ó, eu pego minha chave privada, eu como remetente uso a minha chave privada e aplico na mensagem. Aí eu uso a chave pública do destinatário para conseguir cifrar a mensagem, dar confidencialidade para ela. Quando a mensagem chegar no destinatário, ele vai usar a sua própria chave privada para decifrar o dado, usar a minha chave pública para verificar a autenticidade, enfim, a assinatura que está ali dentro, e daí ele consegue recuperar a mensagem que foi com todos os serviços de segurança aplicados a ela. E, bom, de fato dá para fazer isso, tecnicamente nada impede de fazer isso, mas ninguém faz isso por uma razão: desempenho. O problema todo de você usar só algoritmos assimétricos é que eles são muito mais lentos do que os simétricos. Então, no final, na prática, eu não perdi a vida de vocês, prometo. Na prática, o que é usado é uma combinação entre as duas coisas. O que se usa, o algoritmo assimétrico, é só para dar o suporte necessário para o algoritmo simétrico, que vai ficar mais eficiente, a solução como um todo. Então, algoritmos assimétricos, em geral, são usados para a confidencialidade dos algoritmos assimétricos, para fazer estabelecimento de chaves, então, para conseguir fazer a mágica dos dois segredos idênticos aparecerem dos dois lados da comunicação, e para você conseguir fazer assinaturas digitais, ela não é feita em cima diretamente da mensagem, mas sim em cima do hash da mensagem. Aquelas propriedades todas de segurança contra a primeira inversão, segunda inversão, colisões, são usadas dentro do contexto de assinatura digital. Principalmente segunda inversão e colisão é importante, porque aí duas mensagens distintas não vão chegar no mesmo hash. Se você assinar uma mensagem qualquer, o hash de uma mensagem qualquer, não vai dar para alguém substituir essa mensagem. O hash é meio que o equivalente à mensagem para assinatura digital. E aí é fácil, porque se a assinatura digital tem um custo alto, como ela vai ser construída calculada em cima de uma
quantidade de informação pequena, né, só o hash da mensagem, isso aí permite você, na prática, ter ganhos de desempenho sem ter problemas graves de segurança. Então, tem aqui um exemplo clássico de uso de um algoritmo assimétrico para poder dar suporte ao algoritmo simétrico. A ideia é fazer transmissão de chaves. Então, eu tenho aqui, primeiro passo, construção de uma chave secreta com uma aleatoriedade, né? Então, usando algoritmos pseudo-aleatórios, tudo que foi discutido na aula anterior. E esse número aleatório é usado, então, como chave. E essa chave ela é cifrada com a chave pública do destinatário. Agora, só ele consegue recuperar, dado L, o valor da chave K correspondente. Então, eu mando isso para o destinatário. Ele usa a chave privada dele para fazer a decifração, e agora percebam que os dois lados da comunicação, tanto eu quanto o destinatário, temos uma chave em comum. Eu porque eu gerei e o destinatário porque ele recebeu essa chave de tal forma que só ele conseguia abrir. Então é basicamente isso que acontece como um dos primeiros passos do HTTPS, é um pouquinho mais complexo do que isso, mas a ideia básica é a mesma. E quando você quiser fazer a comunicação dos dados de forma que você tenha confidencialidade, enfim, todos os serviços, né, confidencialidade, integridade, autenticidade e retratabilidade, o que é feito é você usa essa chave compartilhada entre os dois usuários, usa uma cifra simétrica aqui, usando uma chave compartilhada, e obtém o dado cifrado. Você assina esse dado. Como é que você assina? Você tira o hash do dado e assina o hash correspondente usando a sua chave privada e manda o parzinho C, dado cifrado, junto com a assinatura, para o destinatário. O que o destinatário pode fazer usar a mesma chave compartilhada para decifrar o dado e, localmente, ele usa a sua chave pública para produzir um valor que deve ser exatamente igual ao valor do hash que ele recebeu. Se alguma dessas verificações, essa verificação aqui não bater, os hashes não forem iguais, teve algum tipo de alteração na mensagem. Então dá para fazer exatamente aquilo que eu chamei de o protocolo que resolve todos os problemas de segurança, confidencialidade, integridade, autenticidade e retratabilidade, usando só assimétricos. Na prática, usam-se simétricos por razões de desempenho. Então isso aqui substitui esse desenho simples, singelo, substitui aquele desenho em que só utilizavam-se chaves públicas e privadas. O que existe de algoritmos assimétricos? Alguns nomes que são usados na prática, eventualmente vocês vão ver em certificados digitais, numa comunicação HTTPS, coisas do gênero. Existem alguns algoritmos para estabelecimento de chaves simétricas, Diffie-Hellman, tem uma versão com curvas elípticas, a matemática é um pouquinho mais complexa, mas esse cara aqui costuma ser um pouquinho mais eficiente. E uma coisa que está sendo criada atualmente, que é baseada em uma outra matemática ainda, que são isogenias supersingulares. Já explico por que esses nomes complexos. Para assinaturas digitais, o mais usado no mundo ainda é o RSA, tem algumas outras versões, Digital Signature Standard, então padrão de assinatura digital, tem um DSA em algum momento, algumas variantes aí possíveis, e um carinha chamado N-True, que tem uma característica interessante que eu vou falar já também. E para criptocifração assimétrica tem alguns outros nomes. O RSA funciona para as duas coisas, para confidencialidade e para assinaturas digitais. E alguns outros, como o N-True, que também consegue fazer cifração assimétrica. Então também tem um representante aqui que consegue fazer assinatura e cifração. Por que tem alguns caras em itálico? Porque o futuro da segurança da informação provavelmente são caras desse tipo aqui que está em itálico, porque a partir do momento que existir um computador quântico que consiga resolver alguns dos problemas matemáticos que são a base para algoritmos como RSA, RSIS, Diffie-Hellman, eles deixam de ser seguros. Ainda estamos um pouco longe disso, não menos de 20 anos para conseguir, provavelmente, construir um computador quântico. É difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, mas
Os especialistas dizem que não menos de 20 anos, 10, 20 anos para ter algum tipo de problema de segurança com esses algoritmos aqui por conta da criação de um computador quântico. Mesmo quando isso acontecer, existem algoritmos que resolvem o problema. Então, por isso que é interessante saber alguns nomes aí que eles são propostas para o futuro. E o outro ponto importante relacionado com assinaturas digitais, certificados digitais. O que é um certificado digital? Certificado digital é algo que tenta resolver esse cenário. Como é que eu sei que o cadeado do Bob é o cadeado do Bob? Como é que eu sei o cadeado de um certo usuário? Como é que eu sei a chave pública do usuário? Pode ter algum usuário malicioso que simplesmente tenta se passar por um outro, me entrega a chave pública errada, um monte de zeros e uns, como é que eu vou saber se é do usuário ou não? E eu acabo usando a chave errada na minha comunicação. Então, o certificado digital tenta resolver exatamente esse cenário. Como isso é feito? Da seguinte forma, como é que você sabe que a assinatura de um usuário no mundo físico é de fato a assinatura daquele usuário? Você tem aí uma autoridade, um cartório, que diz qual é a assinatura dos usuários. Aqui a gente tem o equivalente, que é um cartório digital. O que faz o cartório digital? Ele assina um certificado, que nada mais é do que a chave pública do usuário, junto com as informações desse usuário. Então, você tem tudo isso num único documento que está assinado por um cartório digital, que a gente chama de autoridade certificadora, e essa autoridade certificadora garante, então, que essa chave é, de fato, do usuário específico, que você pode utilizar. Meio que um problema de ovo e galinha nesse caso, né? Porque, afinal de contas, eu precisava verificar a assinatura do Bob, e para isso eu precisava da chave pública do Bob. Agora eu preciso verificar a assinatura da autoridade certificadora e, portanto, eu preciso da chave pública da autoridade certificadora. Quem que certifica a autoridade certificadora? Bom, na prática, o que acontece é que os certificados, né, as chaves públicas das autoridades certificadoras já vêm pré-instaladas dentro do seu sistema. Então, quando você instala um Windows, Linux, ou um navegador, um Firefox, um Chrome, lá dentro já tem essas informações para você, já tem quais são as chaves públicas que as entidades que desenvolvem esses programas confiam, então você simplesmente usa o que já está instalado. Por isso mesmo é perigoso instalar um certificado de autoridade certificadora se você não confiar nela. Enfim, houve testes, houve alguma auditoria nessas entidades para que o navegador, o sistema operacional confiasse nelas. Então, é importante que a chave pública das autoridades certificadoras sejam de amplo conhecimento. E aí cria-se o que a gente chama de infraestrutura de chaves públicas. Tem sempre uma autoridade certificadora raiz, ela não assina diretamente para os usuários finais, o que ela faz é assinar para sub-autoridades certificadoras e essas sim assinam para os usuários finais. Por que isso? Porque se essa chave aqui vazar de uma autoridade certificadora raiz, o problema de segurança vai ser bem grande, porque todos os certificados que ela assinou passam a ser inválidos. Qualquer um que roubar a chave privada da autoridade raiz consegue gerar certificados inválidos para terceiros. Então, usa-se pouco, né, expõe-se pouco essa chave aqui, porque aí, se alguma dessas autoridades, sub-autoridades certificadoras, for comprometida de alguma forma, não tem um problema tão grave assim, você revoga essa chave apenas usando a chave privada da autoridade certificadora raiz, que ela vai dizer que essas aqui não valem mais. Então, cria isso que a gente chama de infraestrutura de chaves públicas, como é o caso da brasileira. Aqui temos a nossa ICP Brasil, né, Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, que tem várias sub-autoridades certificadoras que pode assinar para outras ainda, enfim, é hierárquico, né? No desenho anterior eu tinha somente 2 níveis, mas pode ter vários níveis, como é o caso da nossa, e pessoas assinam, autoridades certificadoras assinam certificados para outras autoridades certificadoras que aí sim assinam para o usuário final. Então o usuário final fica embaixo dessa sub-AC. E, enfim, funciona bem o mundo das autoridades certificadoras dessa forma. O processo de certificação, ele funciona na forma parecido com o cartório. Você tem que chegar, entregar os documentos correspondentes para provar que você junto com a sua chave pública. E aí,
você, como entidade final, consegue um certificado correspondente. Quem faz a verificação dos documentos são chamadas autoridades de registro. O que elas fazem é um serviço cartorial mesmo, é o cara crachá correspondente, para ter certeza que ela está dando certificado para a pessoa certa. Então, o processo é basicamente esse. Você tem você localmente gerando as suas chaves pública e privada, né? A privada deixa local. Você manda a chave pública junto com seus dados cadastrais para uma autoridade de registro. Essa autoridade de registro faz a verificação dos dados, entrega para a autoridade certificadora a sua chave pública e uma comprovação de que fiz a verificação, inclusive de que você pagou o boleto, obviamente. E essa autoridade certificadora emite os certificados tanto para você quanto para diretórios públicos. Então, agora você tem um certificado válido que pode ser utilizado. Se em algum momento a sua chave privada for comprometida, o que acontece é que é emitido uma lista de certificados revogados. Ali você diz que, olha, esses certificados não são mais válidos. E você tem isso no seu computador, na verdade, toda atualização do Windows praticamente vem com uma CRL, essa lista de certificados revogados, para que você possa fazer a verificação local. E, em geral, os navegadores também fazem um processo online de verificação, usando o que a gente chama de protocolo OSCP. Toda hora que ele vai usar um certificado, ele verifica de novo num diretório a garantia de que, olha, esse certificado ainda não foi incluído na minha CRL, na minha lista de revogação de certificados, mas ele está válido ainda? Então, dá para fazer isso online também, isso é bastante comum em navegadores normais. E, por fim, só para mostrar um cenário em que você tem a assinatura, o uso de criptografia dia a dia, você tem esse cenário aqui, que vocês devem conhecer, chamado WhatsApp. O que acontece é, você gera localmente, quando você instala o WhatsApp, a sua chave pública e privada correspondente. Quando você quer se comunicar com alguém, você pega a chave pública dele, né, o cadeado correspondente. Então, ali se pega o cadeado do Bob. É exatamente nesse instante que aparece aquela mensagem no WhatsApp de mensagens que você envia agora são protegidas com criptografia fim a fim. E você usa essa chave pública para mandar mensagens criptografadas de tal forma que pessoas no meio do caminho não consigam ver, desde que essa seja de fato a chave do Bob correspondente. O processo, de novo, é um pouquinho mais complexo do que isso, mas é só para mostrar que você, no seu dia a dia, usa bastante criptografia, provavelmente, mesmo sem saber. Não é exatamente novidade, dá para fazer isso com e-mail, dá para fazer isso com vários tipos de comunicação, mas o WhatsApp hoje está febre, né? Então é interessante contar aqui o cenário. E, bom, basicamente isso que eu tinha para falar de certificação digital. Então, nos vemos na próxima.